Deixa até meu celular no mudo. O que é isso aí? Tô mandando pras pessoas. Tá, professor. E aí? Entra aí, babá. Agora eu tenho que Vai esperar. entrar. Ó. Tá, ela entrou. Pronto? Tá ao vivo. Tem Já duas tamo ao vivo pessoas. já? Sim, já tá ao vivo. Beleza, então. Cristina, Rosilane, Maura. Boa noite, gente. Paz seja convosco, amém. Hoje eu fui pego de surpresa aqui, que o pastor Marcelo voltou pra gente fazer uma live. Eu tô com a minha assistente aqui, minha assistente, a Giovana aqui, dando uma ajuda. E a gente vai falar um pouco sobre escatologia hoje com o pastor Rodrigo. Lembrando vocês que ele vai estar com a gente, tá? No dia... Já está com passagem comprada, inclusive, já pro dia 11 agora, né? Na verdade, dia, acho que 9 que ele vai vir, né? Dia 9, 10, 11 e 12. Dia 12 ele vai embora para Minas. Vai estar com a gente esse final de semana aí de outubro. E vai ser muito bom. Não sei como é que a gente vai fazer para encher aquela igreja lá. Eu estou convidando gente de outra igreja, já está vindo uma bênção e vamos ver como vai ser, né? Mas eu estou muito contente. É uma pessoa preciosa que se aproximou da gente, uma pessoa com um conhecimento assim fantástico, de conhecimento bíblico de versículos, né? Hoje ele veio falar comigo falando que eu sou professor de TQ. Meu Jesus amado, se eu conhecer metade de Bíblia que esse homem conhece, é fantástico. Mas assim, Deus falou para nós que nós íamos ter assim algumas amizades preciosas, né? Graças a Deus, Deus está acrescentando amizades preciosas. E como vocês sabem, estou devendo um churrasco para ele, então tem que falar hoje para ele desse pedido de churrasco, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, papai, pelo privilégio de o Senhor colocar pessoas tão preciosas ao nosso redor, pessoas que acrescentam tanto ao reino dos céus, pessoas com tanta sabedoria, com tanta inteligência, Senhor, que nós temos o privilégio de desfrutar dessas amizades, ó Deus, e de compartilhar dos corações. Que hoje nós possamos, apenas não fazer uma live, mas possamos compartilhar os corações, Senhor, em prol do Teu reino. Por isso, Senhor, alcance aqueles que estão, que nós possamos, Senhor, convidar as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, pessoas que possam, Senhor, ouvir essa live hoje, falando um pouco de milênio, um pouco das fases do Apocalipse. Que a Tua graça, a Tua glória nos cubra, Senhor, nos guarde os nossos corações até a Sua vinda, em meio a dias tão difíceis. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu queria que você tivesse tendo um tempinho agora para mandar um aceno para as pessoas, convidar as pessoas que possam estar aqui contigo, né? Que possam estar junto com a gente nessa live, né? Não sei como é que a gente vai fazer agora, Giovana. Você vai dando os próximos passos aí. Vai ser assim, não tem jeito, que é a primeira vez que eu faço. Fala pra ele Né? solicitar pra você. Aí eu estou só aguardando o pastor Rodrigo já solicitar a entrada aqui, ok? Pra gente já falar um pouquinho, ter um bate-papo, tá? E vai ser muito bacana. Se você puder chamar as pessoas, né? Primos, tios, parentes, amigos de ministério, você pode convidar, amém? Ô Giovana, fica aqui pertinho de mim, não fica longe de mim não. Vou chamar minha filha aqui porque ela tem que ficar do meu lado aqui, grudadinho, senão tecnologia comigo ainda estou apanhando um pouco. Vamos lá? Você vai adicionando aí. Chegou a Fabrícia aí, chegou a Sofis. O Vitão tá aqui, cara. Olha, de coraçãozinho e tudo. Meu Deus, meu Deus. O Lucas também já entrou ali, tem bastante gente que entrou já. Graças a Deus, né? As pessoas estão aí. E aí vai compartilhando, tá? Vai compartilhando aí com as pessoas, com as pessoas que estão aí. A responsabilidade é grande, primeira vez que eu faço assim. Estamos aqui meio perdidinho, mas
nós estamos aí para fazer a obra de Deus. Amém? Então eu tô só passando um tempo com vocês aqui para vocês compreenderem. O estudo do pastor Rodrigo, ele é muito complexo, né? Mas muito rico em palavras, né? A riqueza dele de coisas é muito grande. Então nós vamos conseguir, na verdade, fazer uma parte agora do milênio, mas eu acredito que quando ele estiver aqui com a gente, muita coisa dá para tirar bastante dúvida, ele vai estar trazendo material. Ó, o bonitão aí, barbinha feita, homem elegante. Olha, eu já mandei comprar os pão de queijo do Forno de Minas já para guardar até a sua vinda, tá? A sua internet está um pouco mais devagar aí, ó. Você está dentro de algum poço aí. Tá com meio G aí. Não tá nem com 4. Tá só com meio só. Tá dando uma travadinha. Então, uma perguntada aí, pessoal. Como é que tá? Me comenta aqui como é que tá a transmissão para vocês. Se é só comigo que tá dando uma travada aqui. O Júnior, a Liliane aí, dá uma olhada aí, vê se tá. Não consegui entender o pastor Rodrigo, a Catherine falou. Acho que é a internet aí, pastor Rodrigo. Você quer que eu envie uma nova solicitação? Isso. Vamos enviar uma nova solicitação para ele, para tentar fazer uma transmissão melhor. Que estava travando muito aqui, né? Só comigo, só com os marinheiros de primeira viagem que acontece essas coisas. O pastor Marcelo faz 500 lives aqui, nunca trava. Na minha live tem que travar. Só Jesus vá na causa. Ó, tá ruim, todo mundo falando, tá ruim, tá travando, tá sumindo. Tá caquijando, né? Eu sei como é que tá. O negócio tá feio. Ele está conectando aqui, vamos lá. Então ele vai estar com a gente em outubro, gente. Já estou deixando aí, ó, a ideia para vocês aí, tá? Já reserva aí o feriado, tá? Dia 12 de outubro é um feriado que é numa segunda, tá? Ele vai vir para cá na sexta para o sábado. Vai passar sábado, domingo, né? E vai retornar de novo na segunda-feira. Então você vai se preparando aí, vai chamando as pessoas aí, tá? Para a gente já estamos com 22 pessoas aí. Eu quero triplicar esse número aí hoje. Então, vai mandando um convite para todo mundo. Acaba aqueles 5.000 contatos que você tem aí, que na verdade você não conhece ninguém dos 5.000, você conhece meia dúzia só. Então manda para aquelas meia dúzia. Vai chegar, ó, agora você tá mais bonito, cara. Você ficou mais bonito, seu rosto agora parece que saiu as rugas, tinha um monte de ruga, de pixel aí, ó. Eita, rapaz, você sabe o que que é? Ih, o pessoal tá falando que tá travando o áudio. Gente, ô Marcos, você tá me Não, ouvindo bem? já liberou, tô te Tá ouvindo me ouvindo? agora. Agora você parou de Ah, falar. Você show de estava dentro bola. de um túnel, né? Não, rapaz, você sabe o que que é? Eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo com a internet, porque eu acabei de gravar um vídeo sobre aquele assunto que nós estávamos conversando, e o título vai ser Israel e Igreja. E aí eu É. tava fazendo o upload lá pro canal. Então, e eu tô fazendo outras coisas no computador, então tô achando que pesou. Pode ser sim. Ele usa um pouco da memória. Na verdade, tem computador que não tem mais memória, tem só lembranças, né? Eu tenho um computador Capaz que é aqui o da meu Giovanna, aqui. eu tenho um da Giovanna que ela usa para os programas dela que não tem mais memória mais, tá só com lembrança agora. A gente tem que Ih, os aumentar meus essa estão memória. andando assim. Os meus estão andando assim também. Mas me conta uma coisa, então é a sua primeira live e tá estreando comigo? Isso aí, tô estreando uma live com você, numa responsabilidade, você já me chamando de professor de TQ. Aí não dá, né, amigo? Aí você Rapaz. coloca essa justa aqui, né? O negócio aqui é forte. Eu sei que a minha responsabilidade aqui é grande, porque tá com um cara aí com a sua bagagem, com a sua história, ah, de evangelismo, de ganhar almas. Você pensa que não? Tô sabendo aí, já me deram sua ficha aí, a turma toda aí com quem eu ando falando aí. A Eu tô Maura, alguns dias, já tô em me, Guaianazes, já me eu tô alguns contaram dias, eu aí. tenho uns 22 anos, tô indo para 23 anos aqui no ministério. Então, a gente tem uma historinha aí para contar. Muitas pessoas passaram pela nossa vida, né? Nos abençoando e a gente Aham. abençoando algumas pessoas. Mas eu costumo dizer, de 2019 para cá, meu querido, que eu acho que a questão não é nem fazer discípulos, né?
ou você ensinar alguém. A questão é transferir um coração. Eu acho que a transferência de coração é uma coisa muito rara, né, e preciosa. Então, o conhecimento que você tem de nada difere se você só falar para o espelho. Eu acho que Verdade. quando você ensinar as pessoas, o quanto a gente tem aprendido com você, eu falei antes de você entrar que é uma amizade preciosa, né? O céu explica, não tem como nós queremos explicar. O céu só que explica essas amizades que o Senhor promove para a expansão do reino dele, para crescimento do reino dele, né? Eu creio que Deus une propósitos, que Ele junta pessoas, que a gente passa a ter uma paz com aquela pessoa, que vem uma confirmação da amizade. Eu estava falando isso com a Liliane, minha amiga que entrou aí já, está assistindo, né, Liliane? Dá um oi aí para a turma. Ela é uma amiga, ministra de louvor da igreja aqui em Juiz de Fora, e eu estava na casa dela no final de semana. E nós falávamos disso, dessa questão de às vezes Deus juntar pessoas, e a gente tem uma paz com aquela pessoa, e às vezes não tem tanta estrada com aquela pessoa, mas tem uma paz, né? Então, bom, acho que eu não cumprimentei os irmãos. Boa noite a todo o Ministério Pleno Louvor. É um prazer estar com vocês de volta em mais uma quinta-feira, na noite de hoje, para iniciar a discussão, ainda falando de escatologia, de Apocalipse, mas hoje falando sobre o milênio. Hoje nós vamos começar a falar do milênio. Não temos a intenção de esgotar o assunto hoje, porque os irmãos vão ver que tem bastante coisa para a gente falar, né, Marcos? E hoje aí, então... É para outubro, né? O pessoal fica com muito bem. aquele doce de leite na boca, assim, ó, querendo comer tudo e deixando para comer o restante em outubro aí. Aí, ó, a Liliane tá dando um oi para vocês aí, minha amiga. É o seguinte, pessoal, Deus é bom, né, Marcos? Fala pra turma, eu vi que você estava falando no que eu entrei. Em outubro, gente de Deus, em outubro nós vamos estar juntos. Eu vou sair daqui na sexta-noite, tô indo pra aí, vou ficar com vocês o sábado e o domingo, vou fazer palestras de escatologia, vamos pregar, e na segunda de manhã, que é feriado, eu venho embora. Mas, rapaz, eu conheço a pastora Priscila, o pastor Marcelo, primeiro a pastora Priscila, depois o pastor Marcelo, já desde a época do Orkut, então deve ter uns 20 anos, sei lá, ou quase 20, eu não sei direito, e não conhecia pessoalmente, cara, do Orkut, não conhecemos pessoalmente, né? Não sei se a gente já se viu em convenções, agora eu não lembro mais, mas assim, não tivemos essa coisa de falar, de ficar juntos, não tivemos. Então, mas nós já nos falamos várias vezes. O pastor Marcelo até gosta de dar essa ênfase, que ele fala, mas eu já quis te trazer. E é verdade, já tivemos essas conversas, mas não aconteceu, né? Mas Deus moveu a mão agora e as coisas fluíram de uma maneira, tem o ditado popular, né? Que diz que males que vem para bens, então, né? Vamos a coisa toda. Tempo, né? O tempo de Deus é precioso e ele se encaixa, né? Amém. A Tayane, acho que, não sei se ela já está aí online, ela vai fazer um banner bem legal para a gente divulgar. Nós vamos falar dos sinais, vamos falar do arrebatamento, vai ser coisa muito boa. E diferente da live, né, Marcos? Vai ser legal porque nós não vamos ter o tempo de uma hora que a live cai. O pastor Marcelo me mandou mensagem aqui, para ficar de olho no tempo e tal, não sei o quê. Então é o seguinte, em outubro nós vamos estar junto. Então a gente pode conversar, pode perguntar, e sem o desespero do horário, porque eu não sei se o pessoal tem notado, mas é óbvio que deve ter notado. Algumas perguntas, algumas falas eu falo correndo e tal, para dar tempo de encaixar ali dentro da hora e dar aquele desespero. Porque o tempo é curto, é muito conhecimento, né, para se passar num período pequeno. Eu acredito que no final de semana a gente vai conseguir esmiuçar isso um pouco melhor, né, de repente tirando até um pouco mais de dúvida das pessoas. A gente poderia até comunicar alguns pastores também, que poderia estar, né, junto com alguma liderança deles também junto conosco, para estar compartilhando do reino, né, e a gente expandir esse conhecimento para vários corações. Eu acredito que você vai trazer também material, né? Vai dar material para a gente. Porque é o seguinte, o problema é que, até não expliquei isso para os irmãos, por exemplo, alguns irmãos daí compraram no site da Amazon, e aí o livro chegou rapidão. E aguardando chegar o livro da minha parte, ficou demorando, porque a remessa minha do autor, ela veio, essa nova solicitação que eu vou fazer agora, vem dos Estados Unidos, vem via Correio dos Estados Unidos. Não é Correio, é um outro serviço. E aí o que acontece? Eles entregam, como é do exterior, eles entregam itens de primeira necessidade. Então é um problema. Essa questão é um problema.
que eu tenho receio, porque olha, demorou demais para chegar essa remessa de agora. Então eu tenho receio de que acabe demorando muito e eu vou pedir agora. Eu tenho receio de que chegue em outubro não tenha material, mas Deus é bom, as coisas vão ter normalizado até lá com relação a essas coisas da pandemia e de correio e de entregar essas coisas. E inclusive, aproveitando o ensejo, os livros dos irmãos que adquiriram, inclusive aqueles que solicitaram dedicatória, já está escrito e enviado. Acho que a qualquer momento chega aí, né? Inclusive tem um seguindo aí A para remessa sua está casa. chegando, chegar a remessa. Tem um seguindo para sua Giovana casa, uma caixa comendo o livro. seguindo. Ah, que Giovana ótimo, está ótimo. comendo o livro. Então, Manhã, de tarde, ótimo. de noite, grifa e faz tudo. Maravilha, maravilha. Tem uma caixa. Saiu minha câmera aqui, Essa é acabou. Fala assim aí. mesmo. Isso é assim mesmo. Eu tenho o hábito de jogar o celular até pro alto, porque eu costumo bater a mão, eu empolgo, aí eu começo a falar, aí eu bato a mão assim no fio. Eu costumo jogar ele pro alto, faz parte do processo. Então, os livros dos irmãos já foram, eu já postei, já enviei. Ok. E vou ver se eu Passagem consigo. comprada. Passagem comprada, gente. Passagem já tá tudo compradinha, já tá tudo certinho. É real, a gente não tá falando mais numa possibilidade de ir. Eu estarei com os irmãos e eu creio. A gente brinca dessa coisa de comer junto, você falou do pão de queijo. Isso tudo faz parte da comunhão. Mas eu creio que é um momento profético de Deus, será um momento de transformação, será um momento sobrenatural, onde a presença de Deus, através dessa declaração profética, através da palavra profética, através do Apocalipse, ela vai causar grandes mudanças aí em Guaianazes. Inclusive, eu estava lendo, eu tinha conversado sobre isso com o pastor Marcelo, eu estava lendo que Guaianazes, nasceram de aldeamentos indígenas. É isso mesmo? É por aí, é esse negócio aí. Era uma tribo de Então alguma coisa. Então tá bom. Deus é bom. Então, pastorzão, vamos chegar aí, vamos entrar no assunto? Você chegou Vamos lá, falando para então. mim um pouco sobre milênio hoje. Então dá uma palhinha para o pessoal sobre as fases do Apocalipse, né? Para chegar no milênio, qual são as fases? Porque às vezes a pessoa chegou agora, às vezes é nova convertida, às vezes manda um link para alguém e ela não tem o conhecimento, só para ter uma ideia de como vai ser essa fase do Apocalipse. Ou seja, nós temos o anticristo, e depois do anticristo vem a próxima fase, até a gente chegar, aí você já entra na fase do milênio. Beleza. É o seguinte, aproveitando então esse ensejo aí, as lives que nós estamos fazendo às quintas-feiras aí com o pastor Marcelo, elas estão salvas tanto no canal do Pleno Louvor, como aí na página de vocês no Instagram, e estão também lá no meu canal, A Hora da Escatologia, organizadinho em playlist. Então, apesar de que eu vou fazer um resumo agora para entrar no assunto, apesar disso, se você que não assistiu ainda, quiser assistir as lives anteriores, das quintas anteriores, para entender como é que nós viemos chegar nessa noite no assunto do milênio, elas também estarão dispostas lá. Mas muito bem, o que é estudar o milênio? É entender que então aconteceu a grande tribulação, aconteceu a manifestação do anticristo, do falso profeta, marca da besta, né? Tudo isso já terá acontecido, e o Armagedon, inclusive. Cristo vem, então, no final da grande tribulação, nesse momento do Armagedon, aí acontecem os 75 dias dito por Daniel, que é a separação das ovelhas e dos bodes, e então uma seleção para quem vai entrar no milênio. E por que estudar o milênio é tão importante? Porque o milênio se trata da restauração da terra, se trata do momento onde a igreja vai estar com o corpo glorificado aqui na terra. É um momento onde as pessoas que não aceitaram a marca da besta na tribulação, mas estão vivas, vão entrar para o milênio e comer da árvore da vida e, portanto, viver centenas de anos. É o momento onde Israel vai se cumprir sobre Israel a aliança com Abraão, a aliança que Deus fez com Davi, e de ocupar a terra, e então ter o seu papel de reino escatológico aí para o milênio. Então, o milênio é muito importante. Então, como os irmãos já devem estar ouvindo, os irmãos podem fazer aquele esquema, não é isso, Marcos? De mandar as perguntas aí, igual está fazendo também com o pastor Marcelo aqui. Deixa eu mandar a primeira pergunta para você, que é o que todo mundo me pergunta, isso dentro da igreja, até clientes fora da igreja. Milênio será vivido na terra? Segundo, como é que ficará esse monte de construção? Isso destrói tudo, que
estão falando que Deus vai reconstruir a terra. Então, os tijolos vão sair, vai ser construído. Como é que vai ser essa nova terra? Como é que vai ser os irmãos? Vai ter lote da tribo A, da tribo B, porque a gente luta para levar todo mundo para o céu. Os irmãos vivem se engalfinhando aqui na terra. Como é que vai chegar no milênio vivendo assim? Vai ter uma cerca elétrica dividindo o irmão da igreja A, da igreja B? Como é que vai ser essa comunhão lá? Vamos lá, vamos falar disso aí. Então é o seguinte, para a gente entender, a sua pergunta ela é provocadora e muito interessante, justamente a ver com o primeiro item da nossa discussão. Quando você pergunta, o milênio vai ser na Terra ou o milênio vai ser no céu? Isso é muito interessante, porque, inclusive, quando nós estivermos aí na igreja, eu vou poder falar mais à vontade, porque, por exemplo, por estar aqui na internet, eu evito falar nome de igreja, de coisa. E por quê? Você vai falar nome de igreja para falar mal? Não! Para explicar quais igrejas creem com quais linhas e para a gente entender por que tem essa pergunta. Por exemplo, milênio é no céu ou na terra? Por que tem essa pergunta? Os nossos irmãos, por exemplo, que guardam, os nossos irmãos do final de semana... Uma igreja A, a igreja A, igreja B, igreja C... Só que eu preciso especificar um pouco mais, porque tem uma igreja só que acredita que o milênio é no céu. Então eu vou chamar, vamos ver se você vai entender. Se você entender, o povo em casa vai entender. A igreja do final de semana, qual que é a igreja do final de semana? Beleza. Sabe qual que é? Tem vossa Já entendeu? mensagem, já sabe, professor. Então a igreja do final de semana, ela crê que o milênio é no céu, por exemplo. Agora, as igrejas de linha tradicional e de linha pentecostal como as nossas, ou neopentecostais, elas têm uma tendência a crer que o milênio é literal. Agora, tem um outro grupo tradicional que com certeza vocês conhecem, porque ela é muito grande em São Paulo, um outro grupo tradicional que tem a ver mais com presbitério, ela tem uma tendência de acreditar num milênio, por exemplo, simbólico. E aí eu vou falar agora sobre as 4 linhas de interpretação do milênio, vou falar o que é milênio, vou fazer a leitura de 3 versículos bíblicos e vou responder essas suas perguntas. E muito provavelmente vão aparecer outras, e aí eu vou respondendo. O pessoal tá rindo aí porque já entendeu a referência à igreja também. Então é o seguinte, o que é o milênio? Para eu poder responder essas perguntas que o Marcos trouxe, gente. Vocês dão um toque pra gente ir ajustando isso daí, né? Isso, vocês deem mas aí com relação ao áudio, essas coisas. Ô Marcos, a qualquer momento que for possível, você peça, por favor, a Giovana e a Roberta para aparecer aí na tela com você, para eu poder dar um print aqui na tela. Eu vou caguetar. Ela tá aqui do lado com meus 2 cachorros. Uai, gente, e esse monte de cachorro aí, Giovana? A família tá completa hoje. Cadê a Roberta? A Roberta tá chegando de uma reunião já, que ela tá uma outra reunião lá de libertação, tal. Dos véus, sei lá do que negócio lá, que é da libertação lá da profética, né? Dança profética, e já tá chegando também. Beleza, depois você fala com ela para chegar aí. Então vamos lá, gente. O milênio é a última peneira da humanidade. O milênio ainda não é o céu, o milênio ainda não é o estado eterno. A Valma, minha amiga aqui de Juiz de Fora, está dizendo aí, ó. Acho que a física quântica ajudaria nessa questão, não? Muito bem, muito bem. Ela é uma amigona minha aqui. O que acontece? O milênio ainda não é o estado eterno. Muita confusão acontece a respeito do milênio, porque tem gente pensando assim, mas o milênio já não é o estado eterno? O milênio já não é o céu? O milênio já não é nós habitando com Cristo para sempre, definitivamente? Ainda não. O milênio não é o estado eterno. O milênio é a última peneira da humanidade que vai selecionar quem vai entrar na eternidade. Isso é que é o milênio. E o milênio, para entrar no milênio, vai acontecer uma reforma na Terra, vai acontecer uma transformação na natureza e nos corpos das pessoas. Para isso, eu gostaria de fazer a leitura de 3 passagens que eu anotei para a gente aqui. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33, se alguém quiser jogar aí na tela para os irmãos depois. Apocalipse 2. Você que está assistindo aí, já põe no comentário aí para o pessoal já ir gravando junto aí. Isso aí, Lucas capítulo 1. Se eu mexer que o celular já cai. Eu tenho que ficar paradinho. Não, tranquilo, sem problema. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33, Apocalipse capítulo 2, versículo 25 ao 27 e Apocalipse 20, do 1 ao 9, que são 3 passagens assim importantíssimas para antes da gente falar do que é o milênio, as pessoas poderem entender. Costumo comentar isso aí com o pastor Marcelo nas quintas-feiras, porque é o seguinte,
se a gente já entra nas teorias a respeito do milênio, sem a pessoa ter a informação bíblica do que aquilo realmente significa, ela fica às vezes boiando. E quando a gente faz a leitura então do texto, acaba trazendo uma compreensão melhor. Então vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33, diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Agora, muita atenção. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Bom, essa primeira passagem ela faz uma declaração profética e traz para nós uma inquietação. Primeiro, ela diz que o anjo Gabriel contou para Maria que Jesus ia nascer no ventre dela e que ele ia herdar ia herdar o trono de Davi. Segundo, ia reinar sobre a casa de Jacó perpetuamente. Ou seja, o próprio anjo Gabriel está entregando uma profecia para Maria e dizendo, uma declaração profética dizendo de uma etnia, de um povo. Por que Gabriel está falando para Maria de Jesus é o descendente de Davi, que vai sentar no trono de Davi e reinar sobre a casa de Jacó? Porque as profecias de Daniel, de Isaías, de Zacarias, de Naum, de Sofonias, dos chamados profetas maiores e menores, a respeito do estabelecimento do reino de Deus na terra, a partir de Jerusalém, até hoje não se cumpriu. Então, como eu disse que é uma declaração profética, ela traz na sequência uma inquietação. Porque o anjo Gabriel diz que Jesus é o descendente de Davi, que vai sentar no seu trono e vai reinar perpetuamente sobre a casa de Israel. Pergunto eu a você, Marcos, pergunto eu a vocês que estão em casa. Por acaso, Jesus naquela época, há 2000 anos atrás, ele se assentou no trono de Davi? Não. Ele passou a reinar ali sobre a casa de Israel. Jesus reina. Jesus é o rei dos reis, obviamente, ninguém tem dúvida. Mas ele ainda não veio cumprir essa segunda parte das profecias do Antigo Testamento, que é de se assentar no trono de Davi e reinar sobre a casa de Jacó, sobre a casa de Israel. E olha, gente, são inúmeras profecias que tem falando disso. Nós vamos falar mais na semana que vem, já que hoje ainda não é o nosso intento, porque na hora que nós formos falar na quinta que vem, então, já para os irmãos saberem, para nós semearmos sal na boca dos irmãos, na quinta que vem nós vamos falar quem são as pessoas que vão habitar no milênio e como é que vão ser essas características, né? Hoje nós estamos introduzindo o tema do milênio e vamos esclarecer as linhas e as confusões, se é céu, se é terra e por que essas coisas acontecem. A segunda passagem que nós vamos ler, gente, está em Apocalipse capítulo 2, versículo 25 ao 27, que diz assim: Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Essa passagem, Jesus está dizendo às igrejas, às 7 igrejas, dizendo que aquele que guardar a sua palavra, que guardar a sua promessa, vai ter poder sobre as nações. Ora, pois, vai ter poder sobre as nações quando? No milênio, quando o Cristo voltar para estabelecer o seu reino na terra. Isso nos leva imediatamente para Apocalipse capítulo 20, que é o clássico texto que fala sobre o milênio. Então nós já recebemos a informação de que Jesus tem que voltar para sentar, no trono de Davi. E assentando-se no trono de Davi vai reinar sobre a casa de Jacó e Israel. Depois nós temos a informação de Apocalipse 2, que nós acabamos de ler, que aqueles na igreja que lhe forem fiéis, ele dará poder sobre as nações no milênio. E agora o texto mais clássico, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 9. Eu vou ler pausadamente, mas os irmãos podem enviar as perguntas aí a qualquer... Inclusive você, Marco. Qualquer momento pode me interromper e perguntar, mas e isso, mas e aquilo? À vontade. Vamos lá. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Primeira menção dos 1000 anos. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem.
e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, olha aí, mostrando mais uma vez, e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos... Eu só abri um parênteses aqui. Então, o 1000 anos não é para todos. Vamos falar disso já. E acabando-se, versículo 7, aí eu vou no 9 e a gente entra lá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo de Deus do céu e os devorou. Vamos lá então. Esse é o clássico texto do milênio. Então, o milênio é só para quem não recebeu a marca da besta, para a igreja que estará no corpo glorificado e para Israel. Esses 3 grupos habitarão o milênio. Agora, por que há tanta confusão a respeito do milênio? E aí, puxando então brasa para nossa sardinha, Marcos, nós que somos professores, nós que somos então pastores do ensino, é o seguinte, gente. Existem 4 linhas de interpretação a respeito do milênio. 4 linhas de interpretação. A primeira é, eu vou explicar cada uma delas. A primeira chama-se... Pode falar. Pastora Graça entrou aí, do pastor Ronaldo. A primeira linha de interpretação é o pré-milenismo histórico. A segunda linha é o pré-milenismo dispensacionalista. A terceira linha é o amilenismo. E a quarta linha é o pós-milenismo. E aí alguém que está em casa pode estar pensando assim, ih, meu Deus, vai começar os termos técnicos. Não, calma. Eu vou citar só essas 4 coisas, né? E vou explicá-las sem usar agora termos técnicos, mas te mostrar por que saber essas 4 vai te ajudar com muita coisa. Por exemplo, no meio dessas 4 linhas que eu falei, tem TJ. Todo mundo entendeu a referência? Tem TJ, tem nossos irmãos do final de semana, tem irmãos tradicionais, tem irmãos pentecostais e tem neopentecostais. E quando nós não entendemos em qual das 4 linhas nós estamos, nós costumamos fazer uma miscelânea. A gente mistura o que os nossos irmãos do final de semana falam, a gente mistura o que os nossos irmãos que vendem... Nossos irmãos não, o que o pessoal que vende revista fala. A gente mistura tudo. E aí, mas o que tem, pastor, misturar tudo? Tem muita coisa a ver. Porque se você não está esperando viver na terra, está esperando o céu, já começa uma coisa. Não há uma perspectiva, por exemplo, com relação à natureza e com relação à redenção. Então tudo isso vai ser muito importante e olha como que saber as 4 linhas vai trazer luz. Primeira coisa, pré-milenismo histórico. Os seus nomes são didáticos. Pré-milenismo significa que Jesus volta antes do milênio e estabelece o seu reino milenar. Para o pré-milenismo histórico, o milênio é na Terra e ele é literal. Significa que ele vai acontecer em 1000 anos realmente, né? Esse é o pré-milenismo histórico. Agora, o pré-milenismo histórico, Marcos, ele não acredita no arrebatamento antes da tribulação. Para o pré-milenismo histórico, a igreja passa pela tribulação, Jesus vem no final da tribulação e inaugura o milênio. Essa é a maior dúvida de todos, né? Quando me perguntam, só um parênteses aqui para você entender. Quando me perguntam se vem antes, se vem depois, eu falei, gente, eu sei que ele vem, entendeu? Não sei se é antes, se é depois, se é no meio, não sei se é um quarto, não sei qual a porcentagem disso. O que eu sei é que tem que estar pronto hoje. Isso aí, isso aí. É natural a dúvida, porque a escatologia, ela é uma das doutrinas bíblicas que não é tão clara a respeito de todos os seus assuntos. Quais são as questões claras da escatologia na Bíblia? Jesus vai voltar. Os mortos vão ressuscitar. Haverá um juízo. Essas 3 coisas... É isso daí que eu ensino. Essa parte mais técnica eu deixo para você que estudou uns 20 anos isso daí. Essas 3 coisas, todas as igrejas vão concordar. Jesus vai voltar, ele vai ressuscitar os mortos, vai haver um juízo. Agora, as coisas que estão no meio dessa é que gera essas 4 linhas, e saber essas 4 linhas vai mexer com o nosso jeito de ser igreja. Porque agora a nossa segunda linha, que é o pré-milenismo dispensacionalista, ele não acredita que a igreja vai passar pela tribulação, acredita que a igreja é arrebatada antes dos 7 anos e que aqui na tribulação ficam Israel e todo mundo que estava na igreja brincando de ser crente.
Jesus volta no final da tribulação. Quem não aceitou a marca da besta entra com ele para o reino do seu milênio literal, juntamente com Israel e com a igreja que está voltando glorificada. Então a gente percebe que existe muita similaridade entre as duas primeiras linhas, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Porque as duas acreditam que o milênio é literal, que ele vai durar 1000 anos, que Cristo vai reinar na Terra a partir de Jerusalém. A diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista é que um acredita que a igreja fica na tribulação, o outro acredita que não. Ok. Terceira linha. Tá dando para entender? Porque você vai me dar um feedback, porque se você estiver entendendo... Se é mais difícil, o restante do pessoal tá de boa. O pessoal vai dando comentário aí. Se não entendeu, manda comentário aí. Em outubro Isso você aí, tá aqui, gente. explica tudo de novo. Se não estiver entendendo, manda pergunta. Então, para o pré-milenismo histórico e para o pré-milenismo dispensacionalista, o milênio é na Terra. Para as duas primeiras linhas, é no milênio que vai se cumprir as tais bem-aventuranças de que Jesus falou, lembra? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? As bem-aventuranças, eu tô com um pouquinho de alergia, que aqui esfriou bem, aí eu fico meio... Então, as bem-aventuranças, elas vão se cumprir no milênio. Tá dando para entender, gente? As promessas referentes a Israel vão se cumprir no milênio. Então, tanto o pré-milenismo histórico como o pré-milenismo dispensacionalista entendem a diferença profética entre Israel e igreja. O que não significa dizer que Deus tenha dois povos. Deus tem um povo. Deus tem um grupo de salvos, mas ele tem um plano profético para Israel e ele tem um plano profético para a igreja. Como primogênito, né? Como primogênito? Então, o plano profético para Israel como primogênito, né? Como dizer assim, como o queridinho dele, né? O xodó dele, assim, né? E a gente vai em bala aí, catando a beira do avião pro céu. É que Israel tinha um papel centrípeto. Ele tinha que atrair as nações através do templo, através dos seus profetas, através do Messias, tinha que atrair o povo para Deus. A igreja tem uma missão centrífuga, ela expulsa, porque a eclésia é um ajuntamento de pessoas chamadas para ir. Então, enquanto Israel tinha uma missão de atrair, a igreja tem uma missão de expulsar, de enviar, né? Tem uma missão de equibalo, que é a palavra que Jesus usou para dizer, eu estou enviando, mas nem enviar no sentido de enviar, mas de expulsar, né? É até o que está escrito na minha camisa aí, na minha foto oficial do canal e na foto do livro também, é um evento, um congresso que eu estive pregando de missões com esse tema equibalo, é a palavra grega que Jesus utilizou. Equibalo não é só a ideia de enviar, mas é eu te expulsar para fazer a obra, eu te empurrar, vai, você tem que fazer a obra. Se você não for e fizer a obra, você não é meu discípulo. Essa é a ideia. Né? Essa é bem a ideia. Isso aí, se mexa, vai, vaza, você tem que pregar, é tipo isso. Então essas duas primeiras linhas, elas dizem muito. E elas nos ajudam a compreender muita coisa. Porque, por exemplo, Jesus, Daniel e Paulo disseram que haverá um templo e que o anticristo vai profanar. Eu não tenho como trazer esse templo se eu não compreender por essa perspectiva do pré-milenismo histórico ou do pré-milenismo dispensacionalista. Então, ambos creem no milênio literal aqui na Terra, onde o Satanás vai estar preso durante o milênio, nas duas linhas, o Satanás vai estar preso durante o milênio, para que ninguém possa, nesse governo de Cristo, então, errar, pecar e colocar a culpa no Satanás. O milênio tem, então, o propósito, nessas duas linhas de pensamento e de interpretação, o propósito de demonstrar que a carne é corrupta enquanto ela não passar pelo novo nascimento, pelo corpo transformado, que a gente já vai falar, assim que eu acabar de falar das outras duas linhas. Então, veja, a terceira linha de interpretação a respeito do milênio é chamada de amilenismo. E o amilenismo, seu nome também é bem didático, porque esse prefixo, esse A, é não milênio. Então, os amilenistas não creem no milênio literal de 1000 anos. E entre os amilenistas estão, vou falar em código de novo, hein? Pessoal, preste atenção. Entre os amilenistas estão os nossos irmãos romanos. E também estão os nossos irmãos
os nossos irmãos, que tem muitos aí em São Paulo, que inclusive eu gosto muito, inclusive tem dois grandes pregadores deles que eu gosto muito. Isso não tem nada a ver no sentido seguinte, porque a pessoa pensa, então se alguém divergir escatologicamente, eu não tenho que ouvir aquela pessoa em nada. E não é assim, Marcos. Porque às vezes a gente pode divergir num tema que não é tão essencial, mas se para nós Cristo é o centro e não há salvação fora de Cristo, nós estamos juntos. Beleza. O outro grupo é o grupo do presbitério. Um grupo é os nossos irmãos romanos, o outro são os nossos irmãos do presbitério. Esses dois grupos são amilenistas, tendem a ser amilenistas. O que significa isso? É muito importante, porque na perspectiva amilenista, que é dos nossos irmãos romanos e do presbitério, eles acreditam que o milênio não é literal, mas que é uma expressão simbólica e que ele começou na crucificação de Cristo e ressurreição. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, começou o milênio. E tendo começado o milênio, Satanás foi preso. Satanás está preso, dentro dessa perspectiva amilenista. Porém, temos alguns problemas aí. Entender a conta não milênio, fecha. Nesse sentido aí, acho que a conta não fecha. A conta não fecha por duas questões. Primeiro, se o milênio não é literal, como é que nós vamos fazer com as profecias bíblicas, principalmente as do Antigo Testamento? Inclusive, na hora que Jesus vai ser assunto ao céu, em Atos 1, ele fala que vai dar poder, eis que vos dou dunamis, que é a palavra grega de onde se originou a nossa palavra dinamite. Então Jesus está dizendo, eis que vos dou um poder explosivo para vocês evangelizarem e pregarem. E eu vou subir. E ele começa a subir na frente deles, né? Até que a nuvem vem e cobre. Mas eles perguntam, mestre, quando será a tua vinda e a restauração do reino de Israel? E ele diz, não, a vocês não compete saber esse tempo. E ele sobe. Então há uma promessa de uma restauração de Israel, de um reino literal de Israel, com muita profecia, que nós vamos falar semana que vem, mas muita profecia mesmo. E eu vou dar detalhes das profecias, que não se cumpriram. Uai, né? Como um bom mineiro aqui, uai. Se essas profecias do Antigo Testamento não se cumpriram, como é que fez? Deus esqueceu das profecias? Elas não vão se cumprir mais? Então, Deus te chama, Deus te dá uma promessa, uma profecia, e ele está cansado de ser tanto pecador, e aí, eu vou desistir desse cara, não vou cumprir mais a minha palavra. Não é assim, não é? E aí um terceiro problema, então, com o amilenismo, é que o amilenismo defende a teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Ela entende que a igreja substitui Israel nas profecias bíblicas. Só que aí você pode ir em hebraístas, em professores de hermenêutica. Gente, não tenho como pegar profecias que são geográficas, que são literais, que têm questões culturais e transportar elas para a igreja, que nós vamos ver semana que vem. Tem toda uma especificidade a respeito de Jerusalém, de Israel, das profecias bíblicas se cumprindo para um grupo específico. Israel até hoje não ocupa a terra que foi prometida a Abraão, não ocupa a terra que foi prometida a Davi. Inclusive eu fiz um esbocinho aqui de uma outra coisa que nesse momento eu queria falar para vocês, que são das 8 alianças. As 8 alianças, das 8 alianças, 3 delas vão se cumprir no milênio. Por exemplo, as 8 alianças ao longo da Bíblia são a aliança edênica, que faz referência ao Éden, a aliança adâmica, que é a aliança que Deus fez com Adão, e agora começam a aliança, depois tem a aliança noética, e a quarta aliança é a aliança abraâmica, que vai se cumprir totalmente só no milênio, a aliança mosaica, que vai se cumprir totalmente só no milênio, a aliança palestiniana, que vai se cumprir totalmente só no milênio. Elas tiveram pré-cumprimento, mas não acabaram ainda. E principalmente agora a aliança davídica. Nós vamos falar as referências dessas coisas semana que vem. E depois, por último, a oitava, que é a nova aliança feita por Jesus na cruz. Agora, da aliança 4 até a aliança 7, elas vão ter seu cumprimento definitivo e cabal no milênio. Por isso, um milênio literal. Então, o problema com o amilenismo é que ele tem similaridades com as outras duas primeiras. O amilenismo tem algumas similaridades com o pré-milenismo histórico e dispensacionalista. Quais são elas? Os amilenistas também creem que o mundo não vai seguir melhorando. Eles creem que haverá apostasia na igreja, que o mundo vai piorar, que vai surgir um sujeito aí que é o anticristo e que ele vai perseguir a igreja e tocar o terror no mundo.
E que em algum momento Cristo vem para destruir esse camarada, não é? E então estabelecer um reino. Só que para o amilenismo, quando Cristo vem e destrói o anticristo, começa o estado eterno. Ao passo que para as duas primeiras linhas, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, estará começando o milênio. Então, olha, viu as diferenças? O amilenismo, ele crê que nós já estamos no milênio, que o anticristo vai surgir e perseguir a igreja, que o mundo, a tendência do mundo é piorar moralmente e espiritualmente, e que em algum momento Cristo vai voltar a destruir o anticristo. Essa é a similaridade com as duas primeiras, mas ele crê que nós já estamos vivendo o milênio. Agora, nós não estamos vivendo o milênio porque as profecias bíblicas referentes a Israel não se cumpriram, e nem Jesus está sentado no trono de Davi, muito menos reinando sobre a casa de Jacó. E outra coisa importante, a igreja não substitui Israel nas profecias bíblicas. Deus tem um povo só, um grupo de salvos, mas tem planos proféticos diferentes para a igreja e plano profético diferente para Israel. São os pontos mais divergentes com o amilenismo. Isso é muito importante compreender. E a quarta linha de interpretação é chamada de pós-milenismo. O pós-milenismo ele cresceu muito, Marcos, principalmente nas redes sociais, porque ele também ensina um governo teonômico e ensina o reconstrucionismo cristão, que eu vou explicar agora, não estou falando língua estranha, os irmãos podem ficar tranquilos. O pós-milenismo, ele ganha muita força entre os irmãos que falam sobre a teologia da missão integral, que falam sobre a teologia da libertação, que são dois movimentos sociais que entendem que a igreja tem que pregar, porque a igreja vai seguir pregando e evangelizando o mundo e deve, então, atuar na política, nos vários segmentos da sociedade, ou melhor, em todos os segmentos da sociedade, e a igreja, então, deve evangelizar e implantar as leis do reino sobre as nações do mundo. E que quando, então, a igreja tiver dominado todos os setores da sociedade, e então evangelizar o mundo e criar leis bíblicas, por isso teonomia, lei de Deus, e por isso reconstrucionismo cristão, porque o pós-milenista ele acredita que ele vai reconstruir a sociedade com as leis do evangelho, e que então, depois disso, que isso tudo acontecer, que o mundo inteiro estiver cristianizado, estiver evangelizado e estiver sob presidentes e governos crentes, presidentes e governos que estão realmente voltados para as coisas de Deus, então Cristo volta. Problemas com essa linha de interpretação. Ela perdeu muita força quando houve a Primeira Guerra Mundial, porque, sobretudo... Isso daí acontecer, né? Eu ia até ficar feliz. Pessoa, todo mundo crente, você ia ter mais corrupção, que a gente você ia ter mais tráfico de droga. Pessoa, ia ser uma coisa muito boa. Só que tem uns problemas aí. Quais são os problemas? O pós-milenismo, ele é extremamente otimista, porque ele acha que todo mundo vai converter, que todo mundo vai virar crente, que todo mundo vai aceitar Jesus e que o mundo, então, vai virar um paraíso belo e perfeito sob essa perspectiva. Quais são os problemas com isso? Nós não temos que criar leis e impor essas leis, Marcos, sobre as nações. Nós não temos que fazer isso. As pessoas precisam se converter porque elas se encontraram com Cristo. E não porque você está mandando, não porque eu estou mandando. Você não pode ser crente porque eu estou te mandando. Eu não posso ser crente porque você está me mandando. A Valma está até falando aqui. O pós-milenismo, ele acredita que nós vamos criar o paraíso na Terra. E o problema com o milênio, o problema com o pós-milenismo é justamente o seguinte. Não existe um paraíso na Terra, não existe um governo perfeito, não existirá condições perfeitas que advenha de um esforço humano, que advenha do capitalismo, do comunismo, do socialismo. Governo perfeito e paraíso na Terra somente sob o reinado de Cristo. Então não é possível que através de impor leis às pessoas, porque isso soa muito estranho. O governo de Cristo é um governo teocrático, é um governo de Deus, mas o governo da igreja não, porque eu e você somos homens falhos, somos homens, mulheres falhos. Uma palhinha, dentro do que eu ensinei um pouco de história da igreja, eu falava isso para vocês, para os alunos, né? Eu falava, gente, indiferente dos impérios, o pessoal me perguntava muito sobre os impérios, tempo de Cristo e tal, tempo dos reinados, tudo. Eu falo, olha, você tem que entender o seguinte, Jesus dividiu o tempo ao meio e veio fazer algumas coisas, mas Jesus não criou robôs, né? Então, eu acho que nessa linha de pensamento seria como se fosse uma pessoa totalmente autoprogramável,
né? Ou seja, você reprograma uma sociedade, reprograma um governo, reprograma mente e corações para agirem dessa forma. E, na verdade, o que Deus espera de nós, aí você me corrija se eu estiver errado, é que nós venhamos a buscar isso, que não seja imposto por uma autoridade de um governo, ou de uma nação, ou de uma lei, nada assim, né? Que é um amor voluntário, não é algo Exatamente. que você faz por obrigação, né? A Maria Pimentel até comenta aqui embaixo, ó, e o livre-arbítrio. Então, o pós-milenismo, ele anula o indivíduo em prol de falar que a sociedade agora está sob leis cristãs e nós vamos criar lei que todo mundo vai ser crente. Isso é antidemocrático, isso não está certo. As pessoas precisam chegar a Cristo aí igual a Maria Pimentel está falando, através do livre-arbítrio, através da escolha, né? Alguém está colocando aqui. Quais as diferenças... Aí, ó. Quais as diferenças de promessa para Israel e para a igreja? Em suma, é o seguinte, as promessas com relação, para a gente tentar definir e clarear, as promessas em relação a Israel têm cumprimento terreno. As promessas em relação à igreja têm cumprimento celestial. Enquanto Israel reina a partir da terra, a igreja vai para o céu, ela reina no céu, ela se casa com Cristo no céu. É lá que vai acontecer o que nós falamos quinta passada, que é o tribunal de Cristo e nas outras quintas. Então, a promessa de Israel tem mais... está relacionada à terra. A promessa, à igreja, está relacionada ao céu. Então, veja, são essas quatro para a gente poder seguir, então, e inclusive responder as perguntas. Então, são essas quatro linhas de interpretação que existem a respeito do milênio. Pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, que crê no milênio literal. As duas. Amilenismo, que crê que nós já estamos no milênio, e crê, inclusive, eu acho que eu não falei isso, crê, inclusive, que o Satanás está preso. Mas o Satanás não está preso porque o Pedro disse que ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Paulo aos Efésios, capítulo 2, diz que ele é o príncipe das potestades do ar. E o amilenismo tende a entender que na cruz Jesus prendeu o Satanás, mas não prendeu. O Satanás está soltinho de tudo. Ele vai ser preso no milênio. Né? Então, se você fechar alguém no trânsito, você vai ver Satanás buzinando para você. Né? Pois é, tem essas coisas. Ele está influenciando aí as pessoas, sim. Ele está falando na boca das pessoas, na língua das pessoas. Ele está usando as pessoas. É isso que o Novo Testamento ensina. E então a quarta linha, que cresce muito nas redes sociais por causa do movimento da teologia da missão integral e da teologia da libertação. Agora, quem me ouve falar pode ficar achando, então, peraí, eu não concordo realmente com o pós-milenismo, porque o pós-milenismo, quando ele estava ganhando muita força, veio a Primeira Guerra Mundial. Aí o otimismo caiu por terra. Quando ele começa a ganhar muita força de novo, veio a Segunda Guerra Mundial. Aí ele cai por terra de novo. Agora, quando ele começa a ganhar muita força, começam as ameaças de guerra nuclear. E eu não sei se vocês se lembram, no início do ano de 2020, teve aquele possível confronto ou conflito entre o Irã e os Estados Unidos, e aí o pessoal começou até a publicar nas redes sociais que era o fim do mundo. Então, toda vez que o pós-milenismo ganha muita força, porque ele crê nessa coisa de criar leis e nessa coisa de que, através da ação social, o que não é errado, porque quando a gente for... Eu não sou pós-milenista, eu não concordo com o pós-milenismo. Mas como eu disse que ele vem junto com esses movimentos da teologia da missão integral, alguém pode achar que eu não concordo com a teologia da missão integral. Pois eu concordo muito, porque a igreja tem que anunciar o evangelho todo para o homem todo. E eu e você, Marcos, e os irmãos que estão assistindo, nós não somos só seres espirituais. Nós somos seres fisiológicos, nós temos necessidades fisiológicas. Nós somos seres psicológicos, nós temos necessidades psicológicas. E eu vou mais além ainda. Eu costumo dizer para as pessoas que o fato de nós sermos pastores só aumenta a nossa responsabilidade. Claro, mas não faz correr em nossas veias água mineral boa na fonte. Ok? Não, de maneira nenhuma. Corre sangue. Então, se pisar no pé dói, se alguém xingar, falar mal, falar injúrias, ofende, magoa, é normal. A diferença é que o nosso tempo de luto, o tempo de digerir essas situações tem que ser mais dinâmica, mais rápida. Porque existem muitas pessoas abaixo de nós que ouvem as nossas palavras e nos tomam como referência. Então, para a gente ser referência, nosso corpo tem que ser mais blindado, acho que seria a palavra mais correta, que a Roberta geralmente costuma dizer, para essas influências, né? É verdade, eu concordo com você plenamente, em gênero, número e grau. A gente fica nervoso do mesmo jeito, mas a postura que a gente tem a seguir é que diz, né? A postura que a gente tem a seguir na sequência das coisas é que vão dizer, é que vão demonstrar como é que vão ser essas coisas.
Bom, pede a Giovana para orientar a gente com relação ao horário, só para eu saber, para eu não entrar 8 demais. minutos. Entrou uma pergunta agora, perguntando qual é o tema da live, né? E eu vou só colocar aqui, cadê? Nesse 1,5 milhão de conversa que nós tivemos aqui. Nós estamos falando sobre milênio, né? Para a pessoa que perguntou aí, acho que foi o Wellington aí, né? Nós estamos falando sobre milênio, é a primeira parte do milênio, né? Na verdade, tem bastante coisa para a gente absorver sobre isso. O pastor Rodrigo vai estar conosco aqui em outubro na nossa igreja, né? Na Plano Louvor Church aqui em Guaianazes, São Paulo. Você que puder estar conosco, esteja conosco. Não sei como é que vai organizar a nível de gente, de pessoas, né? A nível de separação, como é que vai estar a parte até lá, até outubro. A lei está mudando diariamente, né? Verdade, A parte verdade. das restrições. Então, queira Deus que esteja tudo liberado, que já não esteja mais problema nenhum com os órgãos de saúde. Nós possamos colocar muita gente lá. Amém? Qual a pergunta aí, Giovana, que você viu também? Os corpos glorificados aqui, ó, o Júnior colocou aqui, ó, os corpos glorificados, ó, moraram em casas, moraram em casa, me lembra aquele negócio que eu te falei do comecinho Eu lá. entendi a pergunta. Entendi. Falei para você lá. Inclusive, subiram algumas que eu perdi também. Acho que subiu uma da Agnes. O Murilo tá dando boa noite. O Murilo é aqui de Cataguás, um querido aqui. Bem-vindo também. Então é o seguinte, gente. Então, eu vou explicar agora quem são os habitantes do milênio, já que o Marcos falou que a gente tinha 8, agora nós já devemos estar com 7 ou 6 minutos. Eu vou responder quem serão os habitantes do milênio e essa pergunta aí da pessoa com o corpo glorificado. E aí, para a semana que vem, nós vamos partir daí, então vocês não podem perder, porque aí tem umas referências bíblicas muito fantásticas que vão revelar umas coisas muito fantásticas do milênio. E reforçando a fala do Marcos, eu vou estar, já estou de passagem comprada, vou estar com os irmãos em outubro aí, lá na igreja do pastor Danilo, eles botaram um saco de plástico e aí as pessoas podiam até abraçar. A coisa chique demais, de repente a gente faz isso aí. Então vamos lá. Tendo esclarecido as 4 linhas, haverão 3 grupos de pessoas que vão habitar o milênio. Primeiro grupo é a igreja com corpo glorificado, porque ela, afinal de contas, ela casou-se com Cristo no céu e está voltando para reinar no milênio. Então esse é um grupo. A esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo. Segundo grupo, Israel, que foi livre do anticristo por Cristo no final da grande tribulação, quando o anticristo iria lhes destruir. Cristo, então, lhes salva e o povo de Israel que creu nele, que não tiver recebido a marca da besta, obviamente, vai entrar para o milênio também. E o Zacarias 14 também nos informam que muitas nações, muitos povos que restarem de várias nações não receberão a marca da besta na mão nem na fronte e então vão entrar para o milênio. Então nós temos aqui a igreja com o corpo glorificado e Israel e as nações de carne, osso e sangue comum que vão precisar comer da árvore da vida se não morre. Então vai comer da árvore da vida para viver 100, 200, 300, 400, 900, 1000 anos. Já a igreja não morre mais, a igreja está no corpo glorificado e aí respondendo à pergunta da pessoa que fez, os cristãos com corpo glorificado ou com corpos glorificados, que somos nós não vamos precisar de casa para habitar, nós vamos atravessar a parede, vamos voar. E que é isso, pastor? Como é que é esse negócio? Vou explicar semana que vem como é que vai ser. Nós vamos ser os X-Men cristãos aí do céu. É por aí, é bem por aí. Nós vamos ver semana que vem essas coisas na Bíblia. E aí, então, já caminhando para a gente encerrar, para a gente orar também, porque senão a gente não ora para o povo no final. Uma vantagem desse nosso encontro presencial em outubro, quando eu estarei aí, é que, irmãos, então vocês todos que estão assistindo a live, por favor, venham, chama as outras pessoas para vir, porque lá nós vamos estar com horas, eu vou ficar aí sábado e domingo. Então eu vou ter tempo para poder, inclusive, responder essas perguntas devagar. O Marcos até estava falando agora há pouco, de repente a gente pode concentrar até mais horas da palestra em responder as perguntas. Vamos orar então? Vamos orar. Irmãos, muito obrigado pela participação de vocês, os irmãos aí de São Paulo, os de outros lugares do Brasil que estão assistindo, Liliane, meus amigos aqui de Juiz de Fora que estão assistindo, muito obrigado por ter vindo. Marcos, foi uma honra para mim fazer essa live com você, cara. Muito obrigado por ter entrado na sua casa através dessa live e na casa dos irmãos que estão assistindo através dessa live. Então, fazer essa live com você, desculpa o pessoal aí, os celulares que caíram, o cachorro que apareceu, mas glória a Deus por isso. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque em meio a dias tão difíceis, ó Pai, o Senhor tem levantado pessoas tão fiéis, com um coração tão rico, Senhor, da tua graça, do teu amor, do teu carinho. A tua palavra diz que o Senhor não tem amor, o Senhor é o próprio amor. Então, eu agradeço por esse amor ter sido transmitido às nossas vidas, aos nossos corações,
nos trazendo, Senhor, de esperança, um momento de graça, de paz. E não tenho palavras, Senhor, que direcione a vida do pastor Rodrigo a todos os anos dedicados, Senhor, debaixo da tua glória ao ensinamento. A única coisa que eu te peço, Senhor, que o Senhor continue guardando, Senhor, os olhares dele, os sentidos dele, o coração dele, e dando cada dia mais da tua instrução, Senhor, para o coração dele, nos alimentando, Senhor, nos nossos dias. Agradeço, Senhor, a cada um que esteve presente, a cada um que ainda irá assistir isso, Senhor, seja pelo canal do YouTube, seja pelo canal da Escatologia, seja o canal da Pure Louvor Church, seja por cada canal, Senhor. Quero te agradecer para o louvor da tua glória. E em outubro estaremos juntos para a glória do seu nome. Amém. Amém. E amém. Amo você, querido. Deus...